Olá, está no ar mais um Opinião Livre e hoje nós vamos falar sobre o sono. Dormir bem é fundamental para o nosso sistema biológico, mas segundo a Associação Brasileira do Sono, cerca de 73 milhões de brasileiros sofrem com algum distúrbio relacionado ao sono. Um problema que se agravou muito, né, por conta da pandemia do novo coronavírus. E para saber o que está tirando o sono dos brasileiros e o que fazer, né, para dormir melhor, o Opinião Livre de hoje vai conversar com a neurologista Andréia Bacelar, referência nacional quando se fala de medicina do sono. Seja muito bem-vinda, Andréia. Eu que agradeço o convite, Silvia. Andréia, todo mundo, assim, o pessoal está reclamando mesmo, viu, de não dormir. O que aconteceu, hein? A pandemia, fica muito tempo em casa. Vamos primeiro começar a falar desse momento que a gente está vivendo. Como é que você associa essa perda de sono com o momento que nós estamos vivendo de pandemia? A questão é que a prevalência, como você mesmo falou, dos transtornos de sono já era alta antes da pandemia. E a gente sabe que o sono é uma entrega, depende muito do que está acontecendo no nosso dia. E, de repente, a vida mudou. Abruptamente, nós ficamos confinados, nós ficamos dentro de casa, né? Quem pôde ficar dentro de casa, quem não estava no fronte, e os nossos ritmos biológicos começaram a não sincronizar com as rotinas dos temporizadores externos. Primeiro, luminosidade. Então, o sol nasce, é dia, é claro, nós estávamos na rua, nós íamos fazer nossas atividade física, atividade ocupacional, levar filho na escola, o despertador tocava. De repente, nada disso aconteceu. Eu não preciso mais de despertador, eu não posso sair de casa, eu não tenho mais essa diferença de luz, porque a gente sai e pega a luz natural e toma o sol diretamente, e à noite diminui essa luminosidade, né? Dentro das nossas casas, a luz tende a ficar mais fraca, e não foi isso que aconteceu. A gente perdeu essa sincronização, e à noite, muitas vezes, a gente tinha mais claridade do que o dia. As próprias telas, que bom que elas existiram nesses 7 meses, porque foi a forma da gente se comunicar com o mundo, né? A gente fazer nossas atividades, home office, escola online, tudo aconteceu por conta das telas. Por outro lado, essa luz da tela também prejudica a produção do hormônio do sono, do hormônio que faz com que a gente fique durante o sono. É complicado, né? Porque eu acho que muitas pessoas elas perderam, é aquilo que você falou, perderam a rotina, né? A rotina nos ajuda muito a poder dormir. Então, você acha que isso é o principal? Quer dizer, essa rotina mesmo. Porque eu, por exemplo, o que eu fiz? Eu procurei, durante essa pandemia, se eu durmo 11 da noite, todos os dias, independente se eu estava num filme bom, assistindo uma série boa, eu não tinha nada para fazer, eu, 11 horas da noite, estava dormindo e 7 da manhã eu estava acordando. Quer dizer, eu tentei manter essa rotina para manter minha sanidade, né? Silvia, mas muita gente não fez isso. Lá no começo da pandemia, quando a gente falava e tudo, tentava instruir, era isso. Olha, você tem uma nova regularidade, mas que seja um hábito essa nova regularidade. A gente viu pelas publicações, pelos artigos científicos, que o sono atrasou, em média, 2 horas. Quer dizer, as pessoas que dormiam lá 10, 11 horas passaram a dormir meia-noite, 1 hora. E, logicamente, também atrasou o horário de despertar. Então, a gente obedeceu um outro fuso. Isso aconteceu no mundo inteiro. E ok, quem obedeceu esse fuso, eu continuei isso que você mesmo adotou para si, uma nova regularidade de dormir e de despertar. O nosso corpo precisa de ritmo, precisa de rotina. O problema é que as pessoas em casa, por exemplo, passaram a cochilar durante a tarde. Verdade, é verdade. Cochilo é legal? Sim, cochilo é um hábito. Então, mais uma vez,
Se isso vira uma rotina na minha vida, ótimo, eu não vou atrapalhar o meu sono da noite. Por outro lado, cochilo é soneca. Cochilo são 20 minutos. Cochilo não é 1 hora, 2 horas, dormir a tarde inteira. Então, as pessoas têm que entender, até porque se você cochila e passa desses 20 minutos, você tende a entrar no sono profundo. Então, quando a gente Certo, acorda de um cochilo prolongado, a gente acorda mal. Quantos de nós não verdade. dormíamos lá no domingo à tarde, que não é um hábito? Aí, nesse domingo, eu resolvi dormir. E aí a gente acorda com a cama nas costas, né? Com a embriaguez do Verdade. sono, porque a gente passou do ponto do horário de acordar. Uma outra mudança séria para o sono foi tempo na cama. As pessoas, bom, então eu não tenho que levantar, então eu fico de pijama até meio-dia. E aí eu trago o computador para a cama, eu trago o café da manhã para a cama, eu ligo a TV na cama e eu fico fazendo tudo na cama. E isso é um hábito péssimo para o Péssimo. sono, péssimo para o sono. Inclusive, quem tem problema de sono, quem tem insônia, um dos tratamentos, assim, padrão ouro, melhor tratamento, melhor do que remédio, é restrição de tempo na cama, para que a gente otimize cama, sono. Então, no momento em que a gente vou para a cama mais cedo mesmo sem sono, fico buscando sono na cama e acordo e permaneço na cama, a gente acaba tendo micro cochilos imperceptíveis para nós e a Tá. gente dilui o sono. Isso também não é bom. Olha só, você colocou bem o cenário que a gente está vivendo. Agora, entrando um pouco mais profundamente na matéria, quais são os principais distúrbios que a gente pode ter? Distúrbios do sono. Na classificação, assim, para entender que a gente tem mais de 100 distúrbios ou transtornos do sono. Mas, assim, 100? mais de 100. A gente tem uma classificação Uau! internacional, eu não estou com ele aqui, mas a gente tem mais de 100. Agora, os dois carros-chefes, e que é exatamente... Por que eles são mais conhecidos? Porque eles são mais prevalentes mesmo. Tá. Um é o transtorno da insônia, em que, antes da pandemia, no Brasil, 15% da população tem transtorno crônico da insônia. Muita gente. Agora, o que a gente viu? Que a grande maioria das publicações mundiais, esse dobrou. Então, agora, a média, já isso é chamada meta-análise. Meta-análise no meio científico é você pegar artigos de vários lugares do mundo inteiro, compilar e fazer um percentual. A média de percentual de transtorno da insônia está em 34%. É muita E antes, gente. e antes da pandemia, o outro grande carro-chefe dos transtornos de sono é a apneia obstrutiva do sono, ou seja, parar de respirar, por vários fatores, pela idade, pelo sobrepeso, pelo sedentarismo, por ter pressão alta. Isso tudo são fatores agregados que aumentam esta prevalência. Isto antes da pandemia, estudo brasileiro, 30%, um terço da população já tinha apneia de sono. Isso não quer dizer que esteja tratado, não. Um terço das pessoas ronca à noite, que é um grande alerta, para de respirar, mas não busca ajuda. E, às vezes, essa ajuda só vem quando este índice de parada nas respirações está grave. Ou esse indivíduo sofre acidentes durante o dia por cochilar no volante, se cortar na cozinha, não cumprir as metas de trabalho, porque eu não durmo, não restauro para o dia seguinte. Certo. Né? E Uhum. aí, esta prevalência também não temos índices ainda mundiais, mas o ganho de peso é um fator progressivo na apneia do sono. Quanto mais ganha, maior o índice de apneia. E o que a gente sabe é que nessa pandemia, só contando os primeiros 3 meses, a média de ganho de peso foi de 5 quilos no mundo. 50% da população mundial ganhou peso. E a média foram, nos 3 primeiros meses, de 5 quilos. Então, imagine que, se a gente olhasse os gráficos
da América do Norte, Estados Unidos, do Brasil, a população já está ali sobrepeso, obesidade leve. Isso aí já é um problema de saúde pública. Agregar, acumular mais 5 quilos, não somente pela ausência de atividade física, não podemos sair, não fizemos, ficamos confinados, etc., como pela facilidade da alimentação. Um fator importante que houve, eu disse, né? A gente atrasou 2 horas de sono. Então, entre o jantar e o horário de dormir, coube um lanche. Sim. E lanche, depois do jantar, com alimentos de alto valor energético, ou seja, calóricos. E a gente sabe que o nosso metabolismo à noite diminui, então é um prato cheio para ganharmos peso. Então, foi um outro fator. E, logicamente, ganhou peso, piorou a apneia. A gente ainda não tem esses índices, mas certamente esses 30% aumentou também. E como é que a gente sabe que está nesse ponto de ter um distúrbio? Porque eu cheguei à conclusão, viu, André, que todo mundo tem um problema para dormir. Tem sempre alguém que fala, eu demorei. Tem gente que dorme bem, tem gente que um dia dorme bem, outro dia não. Enfim, todo mundo tem um problema de sono. Agora, como saber se eu estou com um distúrbio de sono? Pois é. A grande questão, Silvia, é a gente entender que a gente começa o dia e esse dia vai ser determinante, isso que a gente está fazendo agora e tal, isso vai ser determinante para a noite, como será a nossa noite. E muitas pessoas, com as queixas diurnas, não fazem a associação que eu estou com baixa concentração, que eu estou irritado, que eu estou cansado, que eu já acordo cansado, que eu estou ganhando peso, que a minha imunidade está baixa, que eu estou deprimido, que minha pressão não controla, que a minha gastrite não controla. Acham que isso é pontual. E ou não procuram ajuda ou procuram aquele especialista da minha queixa. Eu estou morrendo de dor, então eu vou no médico para melhorar a minha dor. Eu estou com a minha pressão que não controlo, então eu vou ao cardiologista. Nossa, eu estou ganhando tanto peso, então eu vou ao endocrinologista. Mas tudo isso tem uma correlação direta com esse 1/3 do nosso tempo que a gente passa dormindo. Olha só. Obviamente, a gente precisa desse 1/3 da vida para restabelecer todos os nossos sistemas. Eu sou neurologista, então no meu consultório vem um monte de gente, jovem inclusive, não estou falando só de idoso, não. Eu não tenho mais memória, minha memória está péssima, minha memória não é como antes, eu não consigo dar conta, eu esqueço das coisas. Sim, mas isso não traduz-se em demência. Muito, na grande maioria das vezes, existe uma associação com quantidade e com qualidade de sono. A gente consolida a memória, o que a gente aprende durante o dia, durante o sono e o sono profundo. E eu preciso passar por esses estágios de sono à noite para consolidar. E o contrário também é verdadeiro. Eu preciso dormir bem para no dia seguinte estar ávido para absorver aquele novo conteúdo, aquela nova informação, para eu ter poder de decisão, para eu ter nessa função executiva adequada. Então, o sono passa por isso tudo. E, às vezes, as pessoas acham, não, olha, minha memória é porque eu tenho na minha família alguém que teve demência, então eu estou começando a ter demência. As pessoas extrapolam muitas vezes, e às vezes é muito mais simples. É olhar para si, olhar para como eu estou dormindo. Eu estou adotando uma regularidade, eu não estou pedindo para as pessoas deitarem às 9 e acordarem às 5 da manhã. Não é isso. Se o meu horário, se eu tenho um ritmo biológico, o nome disso chama-se cronotipo. Cada um tem um. E a gente não pode mudar, a gente pode até se adequar, se ajustar por algum tempo. Mas lá dentro, nosso relógio biológico vai dizer, nossa, minha preferência é de dormir 1 hora da manhã e de acordar às 10. Eu posso acordar às 10? Ok, meu trabalho é à tarde, eu funciono na parte da tarde, vai anoitecendo, eu vou criando, eu vou resolvendo. Então, a gente tem que ajustar e tentar sincronizar
a imposição do nosso dia e das nossas necessidades ao nosso ritmo. Algumas pessoas, infelizmente, não podem. E aí a gente tem que, novamente, se organizar, ter uma disciplina muito grande para conseguir ajustar o dia e o externo com o interno. Tá certo. Tá bom. Bom, a gente tem muita coisa para falar ainda com a doutora Andréia, e a gente vai fazer um rápido intervalo e já voltamos, tá bom, Andréia? Um instantinho só. Até já, gente. O Vitor sempre falava que queria ser doador de órgãos, e eu apoiava. Nada prepara a gente para aquele momento de dor. Na hora que os médicos perguntaram, não foi fácil decidir. Mas saber que outras famílias seriam ajudadas me fez dizer sim à doação de órgãos. Meu nome é Márcia, eu sou mãe do Vitor, doador. A vida continua. Converse com a sua família sobre ser doador de órgãos. Opinião Livre está de volta. Hoje o nosso assunto aqui é o sono, né? A importância de dormir bem, os distúrbios que podem causar uma falta de sono, uma noite mal dormida. Estamos conversando com a neurologista Andréia Bacelar. Andréia, o que acontece com uma noite mal dormida? O que realmente afeta a nossa saúde? Uma noite mal dormida, a gente tem efeito em curto prazo. Então, o indivíduo que não dormiu bem uma noite, por estar num hospital, por virar uma noite numa festa, independente da situação, ele vai estar com a parte cognitiva comprometida. Então, existe uma fadiga, um cansaço, os reflexos vão estar diminuídos, a chance de dolorimento, de fadiga muscular é maior, a reação ela está atrasada, então, se eu tenho que dirigir, se eu tenho que me esquivar de alguma coisa, isso estará atrasado, e algumas pessoas têm uma irritabilidade, né? Um mau humor por não terem dormido. A questão alimentar também muda, as pessoas não ficam tão bem. Agora, isso é em curto prazo. A questão maior, Silvia, é que as pessoas dormem mal e vivem uma privação de sono há muito tempo, em longo prazo. Aliás, o principal transtorno do sono da humanidade, principalmente nessa vida moderna, é o sono insuficiente. É uma privação voluntária. Nós vamos dormir cada vez mais tarde, acordamos cada vez mais cedo. Essa pandemia nos deu uma coisa chamada tempo, né? A gente não sabia o que fazia com tanto tempo, mas isso não é a realidade. E agora as coisas flexibilizando a vida, tentando, né, se reajustar, a gente volta com muita atividade novamente. E aí vamos dormir cada vez mais tarde, porque ainda tenho que fazer, porque eu tenho mais uma jornada, cheguei a casa, tenho que fazer as minhas atividades domésticas e tenho que acordar cedo, o trânsito voltou, né? A vida vem voltando. E aí, em longo prazo, a questão é muito mais séria, porque não é somente essa questão circunstancial. A gente sabe que uma noite perdida, com 3 noites que eu durma bem, eu já me equilibrei. Não significa dizer que a gente recupera o tempo perdido. Sono perdido é sono perdido. Mas a gente se reequilibra. Então, eu posso voltar a produzir e excretar os hormônios, voltar a ter o meu metabolismo basal, minha energia, depois de 3 noites dormindo bem com uma noite perdida. Agora, eu vivendo, eu preciso de 7 horas de sono, esse é o meu cronotipo, geneticamente o que eu preciso. E eu venho dormindo 6, 5, durante a semana, tento aquele jet lag social, né? No final de semana eu vou dormir mais, mas é isso que eu falei, a gente reequilibra, mas a gente não compensa. Eu aumento muito a chance de depressão, de ganhar peso, de ter síndrome metabólica, aumentar os lipídios, aumentar a chance de ter diabetes. Se eu tenho um órgão-alvo, todos nós temos um órgão-alvo,
e eu vou ter essa doença, ou estou marcado para ter essa doença lá com a idade X. Se eu estou dormindo mal, eu antecipo esta doença. Então, não é que dormir pouco dá câncer, não é isso, mas Tá, você eu está tenho predisposto. se eu tenho uma célula ali ruim, logicamente, eu estarei predisposto. Vacina não pega. Então, o que a gente mais quer hoje? Olha Uma isso! vacina para a cura, para a gente se proteger da Covid, não é isso? Pois é, existem inúmeros artigos mostrando que o sono ele age diretamente para a nossa imunidade, para a nossa defesa, nosso sistema imune. E o débito de sono faz com que a gente não produza os anticorpos adequados frente àquele antígeno, que pode ser uma infecção, né? Então eu pego mais fácil a infecção, ou pode ser um anticorpo frente a uma vacina. Então a gente precisa, né? A higiene do sono entra agora como uma medida importantíssima para essa vacina chegar e a gente conseguir se imunizar. Você sabe que a primeira vez que eu ouvi falar desse negócio de sono, da importância do sono, foi lá para trás, o treinador o Nuno Cobra, que treinava Ayrton Senna. Eu lembro que ele escreveu um livro, tinha um capítulo inteiro só sobre o sono. Era tanta coisa, mas é tanta coisa que acontece durante o sono. Eu falei, a hora que eu fui dormir, eu pensei, ai meu Deus, será que vai dar tempo de acontecer tudo aquilo? Porque é muita coisa. Então, André, o que é uma noite bem dormida, uma boa noite? Porque tem gente que eu conheço que em 3 horas consegue restaurar, tem gente que precisa de 10 horas. O que é uma noite bem dormida? Então, individualmente, você tem que se analisar. Isso é bom acontecer nas férias, por exemplo, em que você vai observar qual é o seu ritmo, então, qual é o seu horário de dormir. Eu sou matutina? Eu sou vespertina? Nossa, eu preciso de 6 horas, eu preciso de 8 horas. A gente sabe que o adulto lá, entre 40 e 60 anos, precisa, em média, de 7 a 8 horas. Existem os dormidores curtos e os dormidores longos. Isso não é doença, isso não é transtorno. Eu apenas, com aquele tempo de sono, consigo despertar bem fisicamente e mentalmente para viver aquele dia. A questão é que, além da quantidade e do horário, a gente também tem que avaliar a qualidade desse sono. Como eu falei, a gente tem um monte de transtornos de sono. Então, se isso está acontecendo, eu estou respeitando esse ritmo e esse horário, e esse tempo, e eu mesmo assim não consigo despertar motivado e ávido para viver aquele dia intensamente, eu posso estar com um problema intrínseco do sono. E aí, para isso, a gente tem uma ferramenta hoje chamada polissonografia, que é efetivamente estudar esse sono. São inúmeros eletrodos que a gente vai avaliar muitas variáveis neurológicas, cardíacas, respiratórias, de movimento, de oxigenação do corpo, e a partir daí sinalizar. Será que eu tenho esse problema que eu não posso verbalizar? Porque a insônia, muitas vezes, a pessoa chega do não durmo, acordo no meio da noite, não consigo voltar a dormir, acordo 3 horas da manhã, etc. Isso aí a pessoa verbaliza. A apneia, às vezes, ela vem acompanhada, olha, ele ronca, ele para de respirar, eu vejo, fico nervosa, sacudo, viro ele de lado, enfim. Então, são situações que a gente até consegue fazer uma ideação do que seria, mas outras a gente precisa estudar. Então, se isso está acontecendo, busque ajuda. A gente precisa, o sono é fundamental. A gente faz greve de fome, mas greve de sono a gente não faz. Não dá. Você sabe que eu fiquei impressionada? Uma vez eu morava fora e eu estudei muito. Miami é perto de Cuba, né? Então, sabe que a tortura, eu fiquei impressionadíssima que eles faziam com os presos políticos em Cuba era deixar sem dormir. Quando o prisioneiro estava lá e fazia assim, eles jogavam água, quer dizer, a tortura que é não dormir, né? A pessoa fica completamente sem sanidade. Agora, quais são as principais causas da insônia, para a gente prestar atenção?
Existem causas também intrínsecas, a gente sabe hoje que existe um componente genético, hoje já tem publicação mostrando isso, há 10 anos, 15 anos a gente não podia falar sobre isso, mas hoje a gente já tem alguns losses de cromossomas mostrando que existe um componente genético. A idade é fator de risco, quanto maior a idade, maior a chance de ter insônia. E existem os fatores do meio, né? É lógico que a gente vive sob estresse, sob tensão, preocupação. Os 3 principais fatores que tiram o sono da população são questões financeiras, doença na família, alguém doente na família e problema conjugal. Então, imagine quem hoje não vive uma dessas 3 condições no meio dessa pandemia. E, logicamente, como o sono é uma entrega, a gente tem que estar... Porque, na verdade, a gente não esvazia a mente, mas a gente tem que equilibrar e desacelerar esse pensamento para que a gente possa entrar em sono. Quando, nesse momento, eu estou sozinha comigo mesma e vem o quê? Exatamente as minhas preocupações, né? As minhas tensões. Então, existem muitas técnicas que são utilizadas, não farmacológicas inicialmente, para que a gente consiga fazer essa transição de uma maneira melhor, mais tênue e todas as noites. Principalmente por esses 3 problemas que você colocou, que a maioria tem, muita gente prefere dormir com barulho, porque a reclamação é a seguinte: se eu não colocar um barulho, nem que seja no timer da televisão, né, para não pensar. As pessoas falam assim: eu preciso de barulho para não pensar nos meus problemas. Esse barulho da televisão, mesmo com o timer ou uma música, isso é bom ou é melhor dormir no silêncio? Isso é individual, mas uma das regras que lá atrás a gente tinha era: tire a televisão do quarto, não pode televisão no quarto. E o que a gente viu? Exatamente isso. Se eu coloco ali na tela um programa ou alguma coisa tênue que me relaxe e que eu deixe de pensar nos meus problemas e transfira o meu pensamento ou a minha interação, a minha atenção para aquilo, muitas vezes isso é um fator relaxante, um promotor de sono. Então, passou a ser uma possibilidade ter televisão no quarto, escutar uma boa música. Então, isso pode ser para alguns. Para outros, é um fator atencional, né? Então, se eu estou vendo aquilo, eu tenho que ver até o fim. Se eu estou naquele programa, eu tenho que finalizar esse programa. E aí passa a ser um fator negativo. Então, a gente tem que individualizar, mas é um fato. Às vezes, ler um livro, quer dizer, no momento em que eu estou lendo, eu estou entrando naquela imaginação, naquela história, e estou esquecendo das minhas preocupações. E isso desacelera, isso diminui a atividade das ondas cerebrais, isso diminui a frequência cardíaca, isso diminui a frequência respiratória, e isso faz com que a gente entre no sono. A gente está aí no finalzinho, olha, faltam 2 minutinhos só para a gente acabar. Eu queria que você desse, então, uma dica para esse pessoal. Agora está tendo a flexibilização, mas para a gente, o que a gente precisa fazer e tomar cuidado realmente para quem sabe conseguir, a partir dessa entrevista, ter uma noite de sono melhor? Pois essas regrinhas, né, que a gente vê em qualquer revista, elas funcionam, elas são importantes mesmo, chama-se higiene do sono. Então, tente dormir e acordar no mesmo horário. Coloca um despertador, não para acordar, coloca um despertador para ir dormir. 1 hora antes de dormir, bota o despertador para falar assim: bom, eu tenho 1 hora para tomar banho, para me alimentar, para desacelerar, para responder esse e-mail. Evite telas na hora, próxima à hora de dormir. O seu telefone não deve ficar ao seu lado ali, é um grande estímulo, não pelas pessoas, como também pela luz. Vá tomar sol, vá fazer atividade física, tem que agregar no seu dia. O ser humano não foi feito para ficar sentado o dia inteiro. Então, isso é fundamental para melhorar. E não abuse, não use medicamentos por autorrecreação. Se você não está dormindo bem, procure ajuda. Andréia, super obrigada pelo seu tempo aqui. Eu tenho certeza que o pessoal adorou
Foi muito boa a nossa entrevista. Obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço, tudo de bom. O nosso Opinião Livre fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau, gente!